Sabia que existem versões raríssimas de carros comuns, desses que vemos nas ruas todos os dias? Eu sou Diego e vou apresentar carros mundanos desses comuns em suas versões mais raras e difíceis de achar. Algumas bem exclusivas e interessantes para quem está procurando um carro usado. Eu vou começar com a Hilux GRS, uma picape que foi vendida em algumas fases, sendo a primeira a mais brega, de longe a mais brega. Eu não conheço ninguém que ache essa picape bonita, principalmente na versão branca, que tem um capô preto bem destacado e uns adesivos laterais bem ridículos. Além dos detalhes internos, eu sei que talvez alguém aí vai dizer que gosta dessa picape, né? Mas no universo de 300 mil picapes, foram vendidas menos de 5 mil GRS. A última fase dela eu acho muito interessante, uma picape que ficou bonita e trouxe aquele visual que seria utilizado na versão SRX Plus. Eu acho que a Toyota viu que não seria bem aceita uma versão esportiva da Hilux e trouxe aquele mesmo estilo, aquela mesma mecânica com a bitola mais larga para a versão GRS. Outra picape também muito rara é a Toro Diesel com câmbio manual. Existe ela com 4x2, tração 4x2, lembrando, tração 4x2 dianteira ou tração 4x4. Mais ou menos metade das vendas da Toro Diesel manual foi metade 4x2 e 4x4. Sempre na versão Freedom 2016 e 2017. Alguns exemplares, bem poucos, 2015, o primeiro ano da Fiat Toro. Esse carro vendeu pouco porque o mercado realmente não gosta de picape diesel com câmbio manual. É uma picape que no passado fazia sucesso aí como veículo de trabalho, mas hoje até a Hilux, cabine simples, standard, tem câmbio automático também. Então é bem difícil, tem cerca de 9 mil picapes num universo aí de mais de 500 mil talvez, eu não sei. Vamos passar agora para os SUVs raros, sejam em séries limitadas ou em versões que não deram muito certo. Eu vou começar com o Creta Limited, lá daquele da primeira geração. Como o próprio nome fala, é uma edição limitada. Esse Creta ele é basicamente um Prestige com motor 1.6 e câmbio automático. Tá? Ele é quase um Prestige porque ele não tem alguns elementos, como saída de ar condicionado traseira, entre outros, né? Mas tem o farol com projetor, tem lanterna traseira de LED, é um carro bem interessante, menos de 3 mil exemplares vendidos entre 2020 e 2021, num universo de 280 mil exemplares. E tem ainda o Compass Sport 4x4 com motor 2.0 Flex, aquele motor Tiger Shark importado, motor Chrysler, com câmbio automático de 9 marchas. É um carro que teve menos de 1.000 unidades vendidas, mais precisamente cerca de 700, num universo de 460 mil carros desde 2016, né, o início da produção do Compass. Esse modelo, essa versão foi produzida somente entre 2017 e 2018. E certamente não fez sucesso porque as pessoas preferiram as versões diesel, que também tem tração 4x4 e são muito mais econômicas. Hoje há uma rejeição ao Compass 2.0, porque além do consumo mais elevado, tem aquela questão do trocador de calor, problema com o líquido de arrefecimento. Então é um carro que hoje, mesmo sendo meio exclusivo, ele está um pouco rejeitado. Talvez seja interessante para quem conhece os pormenores aí desse tipo de câmbio, sabe cuidar, pega um carro relativamente desvalorizado e muito bom. Vamos passar para a Hilux SW4 GRS. Mesma pegada ali da picape, porém no estilo SUV. É um carro que eu já, assim, ao contrário da picape, não combina com a pegada esportiva. Para mim, a SW4 é um carro mais tiozão, mais família, então somente na versão Diamond e Platinum é o suficiente. Então, hoje, raridade, menos de 1.700 no universo aí de 100 mil carros, na verdade, né? Vamos passar agora para os carros esportivos. E eu preciso começar com o Sandero RS, um esportivo nacional. Eu acho o Sandero RS especial porque é um carro compacto, um carro popular, com o maior motor nacional disponível na prateleira da Renault. Basicamente um sucessor espiritual do Gol GTI, do Gol GTI quadradinho, do Gol GTI bolinha. Então traz aquele espírito lá do motor grande em um carro compacto, menos de 5 mil carros vendidos no universo de 360 mil Sanderos. Hoje esse carro não é tão valorizado, mas no futuro muitas pessoas vão gostar dele. Mecânica simples, competente porque ele tem suspensão especial. É um carro que foi preparado pela Renault Sport, pela divisão Renault Sport. Então é de fato um carro especial, um carro nacional, um dos últimos esportivos nacionais verdadeiros, tá? Outro esportivo francês nacional,
208 GT. Eu não estou falando da fase atual com o motor 1.0 turbo da Fiat, eu estou falando do anterior, com aquele motor 1.6 THP. É um carro com até 173 cavalos, o nível de raridade dele é elevado. No universo de 90 mil carros, nem eu sabia que tinha vendido tanto 208, menos de 700 208 GT 1.6, então um nível de raridade bem elevado. Maior parte dos exemplares 2016 e 2017, embora exista 18 e 19 também, só que são muito raros. Eu acredito que ele vendeu pouco porque era um carro muito caro. Dentro da própria Citroën existia o C4 Lounge ali como parâmetro de comparação, um carro bem mais sofisticado, e as pessoas acabavam achando caro, um carrinho ali com um visual popular. Mesmo problema do Sandero, né? Ninguém enxergava ali, as pessoas leigas não enxergavam um esportivo qualificado naquele corpinho de carro popular. Então vendeu pouco, saiu de linha, e talvez a Peugeot nem tenha interesse mais em criar um carro esportivo, verdadeiramente esportivo, tá? Por último, Virtus GTS. O nível de raridade daqui também é alto. No universo de 200 mil carros, menos de 1.500 foram vendidos. Então é bem difícil ver um Virtus GTS, até porque eu acredito que é o mesmo problema ali da SW4. Esse estilo esportivo para carro jovem não combina muito com o sedã. As pessoas preferiram o Polo GTS, que vendeu muito mais. Então a Volkswagen, o que a Volkswagen fez? Pegou o mesmo conjunto mecânico do Virtus GTS e criou uma versão sofisticada, uma versão mais clássica, e fez o Virtus Exclusive. Mesmo motor 1.4 de 150 cavalos, mesmo câmbio automático, porém sem aqueles belos bancos concha. Mas é um carro que está vendendo muito mais agora porque faz mais sentido, né? Embora a minha escolha, se tivesse as duas opções ao mesmo tempo, seria pelo GTS, porque tem aqueles faróis matriciais. Agora vamos passar para modelos com câmbio manual, modelos que você jamais esperaria ver com pedal de embreagem, começando com Toyota Corolla. Ninguém espera um Corolla manual, todo mundo espera um Corolla automático, né? Nem que seja aqueles de 4 marchas. Porém, eu conheço o G9 com câmbio manual, aquela fase Brad Pitt, inclusive tivemos um em casa, dirigi bastante, é um carrinho espetacular, apesar da embreagem dura e do câmbio também meio duro, meio de caminhão. Vi G11, muito bom também, já com câmbio de 6 marchas, o motor da série ZR. E teve o G11 também, esse eu acredito que é o mais raro. Esse eu vi no lançamento dele, 2015 mais ou menos, 14, 15 eu acredito, na versão GLI básica. Então sem bancos de couro, com um volantezinho simples, sem multimídia, só vi naquela época. E eu não consigo quantificar o número de exemplares desse carro no Brasil, porque a Toyota não discrimina no documento se o carro tem câmbio CVT ou câmbio manual de 6 marchas. Me parece que só foi oferecido até 2018, Corolla com câmbio manual. Vendeu pouco, ninguém quis, então a Toyota tirou de linha. Embora eu acredite que seja um carro muito bom, embreagem hidráulica, macia, um câmbio de 6 marchas também bem muito bom. Acredito que seja o mesmo do Yaris, né? Câmbio muito bom, então era um carrinho espetacular. Para quem quiser procurar um carro inquebrável, que vai resistir aí ao apocalipse, Corollinha manual é a boa pedida. Vamos passar agora para Civic G9 e G10. Eu acredito que esse é bem mais popular com câmbio manual. O G9, somente na versão de entrada, eu não lembro o nome, acho que era LXS, somente na versão de entrada. Esse carro tinha opção de bancos de couro, então é possível encontrar um Civic completinho com um câmbio manual. Inclusive, tanto do Corolla quanto desse Civic, eu tenho vídeos aqui de guia de compra para mostrar a evolução de cada modelo, o que ele ganhou ano a ano e o que cada versão oferece. Do Civic G10, que eu também tenho guia de compra, existe a versão com câmbio manual, a Sport, a versão de entrada. E embora seja a versão de entrada, é um carrinho bem completinho, bem interessante, inclusive com freio de estacionamento eletrônico, já em 2016. Então é um carro bem bacana. Do G10, no universo de 130 mil carros, menos de 2 mil foram vendidos entre 2016 e 2019. Então um câmbio de 6 marchas, um motorzinho aspirado que gira muito, VTEC, pacotinho bem interessante para o entusiasta que gosta de dirigir. Agora vamos passar para o T-Cross, outro carro que ninguém espera com câmbio manual. Sim, a Volkswagen ofereceu em 2019, no primeiro ano, porém ninguém quis. É um carro que pouco mais de 1.000 exemplares, num universo aí gigantesco de T-Cross, pouco mais de 1.000 carros, todos fabricados em 2019, o primeiro ano, e somente na versão básica. É um carrinho interessante porque une
o motor 200 TSI ao câmbio manual. E pelo que eu me lembro, ele é o único que une 200 TSI, que é o motor mais forte, com o câmbio manual. Agora eu não lembro se é o câmbio manual de 5 ou de 6 marchas. Na verdade, ele não é o único que faz isso. Eu acredito que o Golf também faz essa combinação, mas eu vou verificar isso e deixar nos comentários, tá? Uma correção. Tem também o Hyundai Creta, concorrente do T-Cross. Também menos de 2.000 exemplares no universo aí gigantesco de Creta de primeira geração, somente na versão Attitude, básica e Pulse, que é um pouquinho mais completo. Tem ainda Chevrolet Tracker, pouco mais de 1.000 exemplares, também nos primeiros anos, vendeu pouco, ninguém quis, saiu de linha. E eu vou finalizar esse assunto de carros comuns em versões raras com o Fiat 500 ou Cinquecento para os íntimos, né? Esse carro teve na verdade, cerca de 40.000 unidades vendidas ao longo aí de quase 10 anos, acho que 8 anos, mas somente 2.000 exemplares, cerca de 2.000 exemplares com câmbio automático de 6 marchas, o câmbio Aisin de 6 marchas, basicamente o mesmo aí que nós conhecemos hoje na linha nacional. Boa parte dos exemplares sem embreagem saíram com câmbio Dualogic, mas nas versões Lounge, Sport e alguns cabriolé saíram com câmbio automático de 6 marchas, um câmbio muito mais confiável e também um câmbio mais adequado ao motorzinho 1.4 de apenas 100 cavalos. Então esses são os carros que eu me lembrei. Se você tiver lembrado de mais algum, me avisa, deixa aí nos comentários que quem sabe a gente faz uma parte 2. Deixa seu like, é muito importante para o vídeo, tá? Se inscreve no canal também, tem conteúdo novo toda semana por aqui, sobre o universo dos carros, sobre novidades. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Eu vou deixar 2 vídeos muito interessantes aqui na tela para você assistir. Te espero lá.